A mitologia japonesa tem uma história que remonta a mais de 2000 anos. Essa mitologia inclui um grande número de divindades como Izanami e Izagami, Susanoo, entre outros. São deuses e deusas cujas histórias dizem respeito à criação do mundo, à fundação das ilhas do Japão, à criação dos seres humanos, animais e criaturas mágicas. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer os deuses mais poderosos dessa mitologia, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vocês vão conhecer todos os deuses mais poderosos da mitologia japonesa. Mas antes de tudo, se forem novos no canal, se inscrevam aqui embaixo e cliquem no gostei, que eu voltei com força total e agora vai sair muitos vídeos. Então, sem enrolação, bora começar. Izanami e Izanagi eram deuses que representavam o céu e a terra, e foram eles os criadores de Oyashima, as grandes 8 ilhas do arquipélago japonês. Também criaram o sol, a lua, as tempestades e outros fenômenos naturais, além de serem os responsáveis pelo nascimento de outros deuses e da civilização japonesa como um todo. Naqueles tempos primórdios, só existia um oceano de caos. Kunito Kotashi, o governante eterno da terra, apareceu da massa borbulhante com 2 divindades subordinadas. Desses deuses nasceram Izanagi e sua irmã Izanami, considerados enviados dos céus. Depois de criar uma ilha utilizando um arpão, ali estabeleceram um lar e criaram uma coluna sagrada. Caminhando em direções opostas ao redor da coluna, o casal se encontrou e Izanami elogiou a beleza de Izanagi. Então se casaram e o primeiro filho que nasceu foi um monstro, o segundo uma ilha. O casal então pediu explicações aos deuses, que lhe informaram que a iniciativa do encontro sexual tinha que partir de Izanagi e não de Izanami, como vinha ocorrendo até então. Seguindo essas orientações, tiveram mais filhos, não só as ilhas que formam o Japão, como inúmeras divindades. O último a nascer dessa união foi Kagutsuchi, o deus do fogo, que acabou queimando Izanami, provocando sua morte. Do vômito, da urina e dos excrementos da deusa ao morrer, nasceram outros deuses. Izanagi ficou tão furioso com o filho que o decapitou com a espada. Das gotas de sangue de Kagutsuchi, deus do fogo, que caíram da espada, nasceram 8 deuses, e do corpo sem cabeça de Kagutsuchi surgiram mais 8 divindades da montanha. Inconsolável com a morte de Izanami, e como ainda não tinha acabado com o trabalho de criação da terra, Izanagi se dirigiu até a Terra das Melancolias para tentar resgatar sua esposa. Ela o recebeu na porta dos infernos e pediu-lhe que esperasse ali enquanto organizava sua liberação dos poderes da morte, proibindo que entrasse e olhasse de perto. Com saudade de sua mulher, Izanagi não esperou e acendeu uma tocha, penetrou na terra da melancolia e teve a horrível visão de Izanami em plena decomposição, com vermes retorcidos e serpentes em volta dela. Sentindo-se humilhada, a deusa mandou soldados do inferno, mulheres horríveis e deuses do trovão para que despedaçassem Izanagi, mas ele conseguiu repelir os demônios e fugir. Ao final, Izanami saiu da cova e se divorciou do marido, retornando depois para o inferno, cuja porta foi fechada com uma enorme rocha, separando definitivamente o mundo dos vivos com o dos mortos. Tsukuyomi é o deus da lua e regente da noite da mitologia nipônica. Segundo os antigos registros do Kojiki, Tsukuyomi é a segunda das 3 nobres crianças que comandam o céu. A nobre trindade é nascida do ritual de purificação do deus Izanagi, que junto à deusa Izanami criou as ilhas que formariam o Japão. De acordo com a narrativa descrita no livro, após escapar das criaturas do submundo em uma tentativa falha de trazer de volta ao mundo terreno sua amada esposa, Izanagi se banhou para limpar as impurezas do mundo sombrio. Desse ritual nasceram os 3 deuses mais importantes do shintoísmo. De seu olho esquerdo surgiu Amaterasu, a grande deusa augusta que ilumina o céu, divindade que vela sobre os homens e os enche de benefícios, responsável por iluminar o mundo e assegurar a fertilidade dos campos de arroz. Do olho direito originou-se Tsukuyomi no Mikoto, deus da lua, governante da noite, encarregado de zelar pela escuridão. E das narinas nasceu Susanoo, deus das tempestades e do mar. Já conforme o Nihongi, antigas crônicas do Japão, Tsukuyomi foi criado a partir de um divino espelho branco de cobre. Izanagi, orgulhoso com o nascimento de seus nobres filhos, dividiu seu reino entre 3 irmãos e os atribuiu ao comando dos céus. Para Amaterasu, entregou uma joia, um colar sagrado que simbolizaria o poder divino chamado Mikuratana no Kami, tornando-a a deusa do sol, enquanto que para Tsukuyomi atribuiu a lua, tornando o deus da noite, e a Susanoo entregou o comando dos oceanos. Nas escrituras da história japonesa, Kojiki Nihon Shoki foi escrito que os 3 deuses pintariam e moldariam as paisagens do antigo Japão.
Susanoo é o deus do mar e das tempestades no shintoísmo. Ele era uma divindade realmente indesejável e até mesmo figurava no panteão shintoísta como um deus decididamente perturbador. Seu caráter e personalidade foram descritos no Nihongi, o segundo livro mais antigo sobre a história do Japão, mais nítida e claramente do que qualquer outra divindade. Susanoo era dotada de uma natureza extremamente má, da qual com frequência resultavam em ações muito cruéis. O curioso é que apesar de suas maldades, ele tinha o hábito de chorar e lamentar-se com frequência, e a sua longa barba sempre estava molhada de lágrimas. Assim como uma criança no excesso de raiva reduz o brinquedo a pedaços, Susanoo, em uma ira crescente, podia reduzir a pó montanhas inteiras, ocasionando a morte de muitas pessoas e animais. Susanoo foi um dos deuses nascidos quando o deus Izanagi retornou de Omi, a terra dos mortos. Susanoo soltou do nariz de Izanagi enquanto o deus se purificava das impurezas do submundo. Sua irmã Amaterasu nasceu do olho esquerdo de Izanagi e seu irmão Tsukuyomi nasceu do olho direito. Shitennos são 4 deuses aterrorizantes que vieram do hinduísmo e são conhecidos por proteger os templos budistas japoneses. Cada deus está associado a uma direção, estação, virtude e a um elemento. Em muitos casos, os Shitennos são retratados como demônios, mas a tradução de seu nome significa literalmente 4 reis celestiais. Jikokuten é o guardião do leste, associado à força, à primavera e à água, e é representado com uma armadura e espadas. Seu olhar é feroz e intimidador. Ele também é representado com um alaúde japonês, instrumento musical tradicional de cordas. Sua sonoridade é relaxante e meditativa. O guardião do sul, Zoushoten, é associado à prosperidade, ao verão e ao fogo. É representado também com armaduras e uma lança em mãos e outra mão na cintura. Seu nome significa o Senhor que se expande, o Senhor que se engrandece. É considerado um catalisador do crescimento espiritual. Komo-kuten é o guardião do oeste, é associado à consciência, ao outono e ao metal. O terceiro olho de Komo-kuten o permite ver através do mal. É muitas vezes representado com um pincel na mão direita e um pergaminho na mão esquerda. Ele encoraja as aspirações para a iluminação. O guardião do norte, Tamonten, é associado à riqueza, ao inverno e à terra. Ele também pode ser conhecido como Kami da guerra. É onisciente e está sempre ouvindo tudo, representado sempre com a boca fechada e com uma lança em mãos. Sua respiração é uma arte mortal. Amaterasu, grande deusa augusta que ilumina o céu, é a deusa do sol e do universo, reverenciada pela religião Shinto. É a deidade japonesa que vela sobre os homens e os enche de benefícios, responsável por iluminar o mundo e assegurar a fertilidade dos campos de arroz. Principal divindade shintoísta é representada empunhando um disco solar. Amaterasu, ou Ama, como é carinhosamente chamada, é membro da realeza divina, filha do deus primordial supremo, que segundo a mitologia é o criador do Japão. A deusa, irmã do deus da tempestade, Susanoo, e o deus da lua, Tsukuyomi, vive em Takamagahara, morada de todos os kamis deuses. Os mitológicos Fujin e Raijin, deidades do vento e do trovão, são alguns dos kamis mais populares do panteão shintoísta nipônico. Descrito no Kojiki, antigo registro sobre a história do Japão, Fujin geralmente é retratado como muito forte e musculoso, com um grande saco de pele, o qual é preenchido com numerosos ventos. De acordo com o mito, quando abre a relíquia, uma rajada de vento sopra intensamente sobre a terra. Raijin também é descrito como imensamente robusto, ao seu redor uma série de tambores, com o qual cria os estrondosos trovões que irrompem nos céus ao redor do mundo. Muitos registros o retratam como yokai, criaturas sobrenaturais, dentro da vasta mitologia da terra e do sol nascente. Segundo uma antiga lenda do budismo chinês, Fujin e Raijin foram ambos, originalmente, rivais de Buda. Na aurora dos tempos, a deidade ordenou a seu exército celestial que os capturasse. Depois de uma intensa e epopeica batalha entre Fujin, Raijin e 33 kami, os poderosos demônios finalmente foram capturados e convertidos, trabalhando para os céus desde então. Na mitologia japonesa, Hashima é o deus do arco e flecha e dos guerreiros samurais. Embora muitas vezes seja considerado um deus da guerra, Hashima é mais corretamente definido como o deus protetor dos guerreiros. Ele também é o protetor divino do Japão e do povo japonês, sendo responsável por manter a paz, a prosperidade e a felicidade de seus habitantes. Desde os tempos antigos, Hashima era adorado pelos camponeses como o deus da agricultura e também pelos pescadores, que rezavam para ele na esperança de ter uma pesca frutífera. Um dos símbolos de Hashima é a pomba, que
que também é considerada sua mensageira. Outro símbolo é o Tomoe, uma forma japonesa abstrata descrita como um redemoinho que se assemelha a uma vírgula, ou uma forma usual de um magatama, um símbolo utilizado pelos samurais. A popularidade de Hashima é tamanha que atualmente existem 25 mil templos shintoístas no Japão dedicados a ele, perdendo em número de templos somente para o deus Inari. O santuário localizado em Usa, província de Oita, é o mais importante de todos. Além disso, muitas cidades, vilas e aldeias japonesas possuem nomes com referências diretas a Hashima. Kannon é a deusa budista da misericórdia. Ela é uma bodhisattva, aquele que alcança a iluminação, mas que adia o seu estado de Buda até que todos possam ser iluminados. Muitos templos japoneses são dedicados à adoração de Kannon, e ela também foi destaque em imagens cristãs japonesas na era Edo. No século XVII, o cristianismo foi proibido no Japão, mas os cristãos japoneses continuaram adorando em segredo. Esses cristãos fizeram estátuas de Kannon que se pareciam muito com a imagem católica romana de Maria, incluindo símbolos como cruzes. Algumas dessas estátuas sobreviveram e podem ser vistas nos templos japoneses até hoje. Deusa japonesa do amor, eloquência, sabedoria, artes, música, conhecimento, boa sorte e água. Ela é padroeira das geishas, dançarinos e músicos. Originalmente, ela era uma deusa do mar e das águas, cuja imagem era deixada em muitos locais perto de lagos. Benzaiten é retratada como uma bela mulher montada em um dragão tocando um instrumento com cordas. Ela tem 8 braços e tem em suas mãos uma espada, uma joia, um arco, uma flecha, uma roda e uma chave. Mas também pode ser representada com apenas 2 braços, tocando um alaúde. Dizem que ela é indicada para evitar terremotos, sendo adorada em muitas ilhas, especialmente a ilha de Enoshima. Benzaiten é a única mulher entre os 7 deuses da sorte do Japão, que eu também já fiz um vídeo que tá aí no canal, tá aparecendo aí no card e depois vão lá assistir. Seus templos e santuários são quase invariavelmente sempre perto da água, um mar, um rio ou de uma lagoa. A joia que ela carrega consta de desejos, alguns dizem que é uma jade, enquanto outros dizem que é uma pérola. De acordo com uma lenda, um dragão marinho destruiu metade da ilha de Enoshima, até que Benzaiten se casou com ele. Devido a isso, muitas vezes é representada como uma bela mulher com o poder de assumir a forma de uma serpente ou um dragão. Iebisu é o deus dos pescadores, da sorte e o guardião da saúde das crianças pequenas. Ele é um espírito alegre, apesar de sua vida difícil. Geralmente ele é representado como um sujeito gordinho, usando um chapéu e carregando uma vara de pescar. Esse kami nasceu sem ossos e lutou para sobreviver. Na idade de 2 anos, ele foi lançado no mar e, segundo o mito, ele conseguiu sobreviver, criar ossos e voltar do mar como um deus. Ágio e Unjo são os temíveis guardiões de Buda, que frequentemente ficam na entrada dos templos japoneses. Ágio é o símbolo da violência. Ele sempre é representado mostrando os dentes, segurando uma arma ou de punhos cerrados. Já Unjo é um símbolo de força. Sua boca está sempre fechada e geralmente ele mostra suas mãos vazias como gesto de confiança. Então galera, deixa aqui embaixo nos comentários qual desses deuses você já conhecia. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!